E aí, tudo certo? Chegamos à terceira parte da nossa jornada pelos aspectos verbais em russo. Se estamos aqui, é porque a coisa está ficando séria. Agora é a hora em que a teoria começa a virar prática, quase que instinto. Então, vamos nessa. Olha, a ideia aqui é ir direto ao ponto, foco total na prática. A gente vai criar aquela memória muscular para escolher o aspecto verbal certinho, sem nem ter que pensar, usando os verbos que a gente mais encontra por aí. É tipo um treino de academia para fluência. Ok, mas antes de pular de cabeça nos exemplos, vamos só dar uma aquecida no conceito principal. A gente precisa lembrar que, em russo, tudo gira em torno de uma pergunta básica. A ação está rolando ou ela já acabou? E esse slide aqui resume tudo perfeitamente. Pensa assim: o aspecto imperfeito é a jornada, é o estar fazendo, é aquele hábito de sempre. Já o perfeito é o destino alcançado, é o pronto, feito, é a prova de que a ação teve começo, meio e, o mais importante, um fim. Processo contra resultado. É essa a essência. Tudo pronto por aí? Então vamos lá! Nosso primeiro bloco de exemplos é sobre verbos de lazer e movimento. Nosso primeiro par é simatrete e pasmatrete. Ambos significam assistir ou olhar, mas é o contexto que vai mandar no jogo. E reparem bem na adição do prefixo po. Ele é o sinalizador de que chegamos ao aspecto perfeito. Agora, aqui é que a mágica acontece. A diferença parece pequena, mas é enorme. Se alguém diz "Я смотрю фильм", essa pessoa pode estar no sofá agora, no meio do filme. É o processo acontecendo. Mas se a frase é "Я посмотрел фильм", a história mudou. O filme acabou, os créditos já subiram, é um fato concluído. O mesmo vale para "eles assistiram ao jogo". O resultado já saiu, o jogo terminou. Vamos para o próximo, um verbo super comum no dia a dia, passear. Em russo temos gulять e pogulять. E olha lá o po de novo, sinalizando que a caminhada teve um fim. Olha só a diferença na prática. "Я гуляю в парке" pode ser um hábito, algo que se faz sempre, ou pode significar que a pessoa está lá agora andando. É a ação de passear em geral. Agora, "Я погулял" descreve um passeio específico que já rolou e acabou. Eu dei uma volta. A volta terminou. Foi um evento completo. E para fechar esse bloco de lazer, um verbo que todo mundo adora: descansar. Em russo, отдыхать e отдохнуть, super importantes para qualquer rotina. Aqui, a lógica continua a mesma. O imperfeito отдыхать descreve um estado ou um hábito. Eles descansam no verão é o que eles geralmente fazem nessa estação. Mas quando se diz "они отдохнули летом", estamos falando de um período de descanso específico daquele verão, que já passou. Sabe, eles tiraram férias e as férias acabaram. O descanso foi concluído. Bora pro segundo bloco, então? Agora, vamos ver como tudo isso se aplica na nossa rotina de todo dia. São verbos que organizam o nosso dia, então entender bem isso é chave. Começando com uma das melhores partes do dia, né? Almoçar. Em russo temos obedate para o processo e poabedate para o resultado final, o prato limpo. A lógica aqui é um espelho das outras. Imagina que alguém liga e pergunta o que se está fazendo. A resposta seria "Я обедаю", estou almoçando. Mas se a pergunta é se a pessoa já comeu, a resposta é "Да, я пообедал", sim, eu almocei. O almoço é um evento que ficou para trás, foi concluído. E claro, o que vale para o almoço, vale para o jantar. A estrutura é idêntica, sem tirar nem pôr, o jantar e pôr jantar. Então, "Я ужинаю поздно" é um hábito, a descrição de uma rotina. Já "Я поужинал поздно" é uma declaração sobre algo que aconteceu, ontem à noite, por exemplo. Aquele jantar específico foi tarde, e o evento está finalizado. Percebe como o padrão vai ficando cada vez mais claro? Para fechar este bloco, um verbo essencial, dormir. E aqui a distinção entre spats e pós-spats é especialmente útil, é bem interessante. Presta atenção nisso aqui. Spat é o estado de dormir. On spit сейчас, ele está dormindo agora, é o processo. Já o paspat muitas vezes carrega a ideia de um período de sono específico, com um tempo delimitado. "Я поспал 2 часа", eu dormi por 2 horas. Foi um bloco de sono que terminou. É perfeito para falar de um cochilo, sabe? "Поспать немного", dormi um pouquinho. Certo, a gente passou por vários exemplos de lazer, de rotina, e aposto que uma luzinha já se acendeu aí, né? Existe um padrão que conecta tudo isso. Vamos deixar essa regra bem clara agora. Essa é a pergunta de $1 milhão, certo? Depois de ver tudo isso, como é que a gente faz essa escolha virar algo automático, que sai sem esforço? E aqui está o segredo. Se a ideia é descrever a ação em si, o processo ou um hábito que se repete,
Não pense duas vezes. Use o imperfeito. Agora, se a intenção é declarar que a ação chegou ao fim, que ela é um resultado concreto, um fato consumado, aí é o perfeito que entra em cena. O truque mental é se perguntar: estou falando sobre fazer ou sobre ter feito? Essa pergunta é a nossa regra de ouro. Para a gente terminar, fica uma reflexão. Pense em como seria a descrição de um dia perfeito que já aconteceu. O que foi feito, a pessoa pogulhou, depois poabedeu com os amigos, posmatreu um bom filme e finalmente pospau muito bem. Repare como a história de um dia finalizado é toda contada com resultados, com fatos consumados, com aspecto perfeito. Fica aí a ideia para pensar.